No mesmo contexto, mais uma vez, o artigo 4º, caput, artigo 4º, caput, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 12.850 de 2013, que também trata da delação premiada, que também trata da colaboração premiada, agora, no âmbito das organizações criminosas. Artigo 4º, caput, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 12.850 de 2013. Artigo 4º, caput, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 12.850 de 2013. Também trata da delação premiada, agora no âmbito das organizações criminosas. Vai relativizar a indisponibilidade da ação penal pública. Então, essa delação premiada, prevista na Lei 12.850, também relativiza a indisponibilidade da ação penal pública quando o Ministério Público requer o perdão judicial durante a relação processual. Então, artigo 4º, caput, parágrafo 2º e parágrafo 3º vai relativizar também a indisponibilidade, vai relativizar, mitigar o artigo 42 do CPP, quando o MP requerer o perdão judicial ao agente colaborador durante a instrução criminal, durante a relação processual penal. Olha, ofereço a denúncia, depois o sujeito colabora, o que é que eu faço? Peço ao juiz que conceda o perdão judicial àquele sujeito. Claro que isso é desistir da pretensão acusatória em relação àquele sujeito. Isso é esquecer o direito penal do fato e aplicar um direito penal do autor. É a delação premiada, né? Eu ia falar do caguete, imagina. E aplicar o direito penal do autor, né? Como diz Paulo Queiroz, o direito penal tem que ser do fato, não o direito penal do autor. Mas aqui na delação premiada você tem um direito penal do autor. Aquele sujeito que colaborar com os órgãos de persecução penal vai ter direito, por exemplo, a um perdão judicial ou uma redução de pena, mas enfim, no tocante à extinção da punibilidade, vai relativizar a indisponibilidade, ok? O parágrafo 3º, mais uma vez, o parágrafo 3º desse artigo 4º, a segunda parte desse parágrafo 3º do artigo 4º, questão boa para prova oral, a segunda parte do parágrafo 3º do artigo 4º traz uma crise de instância temporária e determinada. Então, essa segunda parte do parágrafo 3º do artigo 4º prevê uma hipótese que é uma crise de instância, diz Frederico Marques, revelou Frederico Marques, uma crise de instância temporária e determinada. Uma crise de instância temporária e determinada. Ah, professor, como seria essa crise de instância? Claro que Frederico Marques falou dessa crise de instância em relação a outro instituto, né? Não foi em relação à lei que foi desse ano, né? Não dá, né? Então, mas o que seria essa crise de instância na Lei 12.850? Após instaurado o processo, o juiz pode determinar, a pedido do Ministério Público, a suspensão do processo e da prescrição em relação ao agente colaborador, em relação ao delator, no contexto das organizações criminosas. A suspensão do processo por um prazo de 6 meses, prorrogáveis por 6 meses, enquanto tramita o procedimento de colaboração, enquanto é verificada a efetividade da delação premiada. Então, esse artigo 3º
parte desse artigo 3º reflete uma crise de instância, porque a instância já foi instaurada, por exemplo, com a citação válida do sujeito, e após a instauração da instância, como ele colabora, o Ministério Público requer o quê? A suspensão do processo e da prescrição. Lembre-se aí do artigo 366 do CBP, claro que a hipótese aqui é diferente, o móvel é diferente, não é uma citação por edital. O móvel aqui é uma colaboração que no futuro pode ser premiada. Então, para evitar a condenação desse agente colaborador, com medida de cautela, o que é que o juiz faz? A pedido do MP, paralisa a relação processual. Traz uma crise na instância que já está instaurada. Agora, uma crise que tem prazo determinado. É temporário e tem prazo determinado. 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Ok? Então, esse parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013 revela uma crise de instância temporária e já determinada por lei. A possibilidade do processo ser paralisado, suspenso, por um prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, enquanto dura o procedimento da colaboração premiada no contexto das organizações criminosas. Okay? Enfim, esta é a indisponibilidade da ação penal pública incondicional. Ok? Vejam, a doutrina indica a existência de 2 outras características que são oficialidade, só vou comentar porque já foi cobrado em prova da CESP para a magistratura, e autoritariedade. A doutrina ainda comenta a existência de 2 outras características que são oficialidade e autoritariedade. Por exemplo, isso foi indicado inicialmente por Capês, mas depois toda a doutrina passou a reproduzir oficialidade e autoritariedade. O que seria essa característica da oficialidade da ação penal pública? Muito simples, né? Que a ação penal pública é promovida pelo órgão oficial do Estado, pelo órgão acusador oficial do Estado, por uma autoridade oficial, por um órgão oficial do Estado. Então, pela oficialidade, que não se confunde com oficiosidade, pela oficialidade, que não se confunde com oficiosidade, quem vai exercer a acusação na ação penal pública é um órgão oficial do Estado. Quem vai exercer a acusação na ação penal pública é um órgão oficial do Estado. Torinho Filho diz que isso é uma consequência lógica, é um consecutário lógico da obrigatoriedade da ação penal pública. Torinho fala, isso não precisa ser uma outra característica. Isso é um corolário lógico, é uma consequência lógica da ação penal pública. Essa oficialidade. E o mesmo ele fala em relação à autoritariedade. O mesmo ele revela em relação à autoritariedade. Porque é uma autoridade que vai exercer a pretensão acusatória. Um promotor de justiça, um procurador-geral de justiça, um procurador-geral da República. Isso também é uma consequência lógica da obrigatoriedade da ação penal. Enfim, os 3 estão interligados. Tem um liame ínfimo entre a obrigatoriedade, a oficialidade, a autoritariedade da ação penal pública. Eles estão interligados. Ok? Oficialidade e autoritariedade estão ligados à característica da obrigatoriedade. Beleza, agora, por fim, para fechar as características da ação penal pública, nós temos a divisibilidade. Divisibilidade da ação penal pública incondicionada. Porque vejam, pessoal,
para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ e para o Supremo, a ação penal pública incondicionada é fracionável. Ação penal pública, melhor afirmando. A ação penal pública é fracionável, divisível. Tanto para o STF quanto para o STJ, eu posso fracionar, dividir a ação penal pública. Ela não tem por característica uma indivisibilidade. Para o STJ e para o Supremo, a ação penal pública não tem por caracteres a indivisibilidade. Não tem por característica uma indivisibilidade. Ela seria divisível. Ela seria fracionável. Ou seja, e aí muita atenção agora, eu vou devagar. O fato do Ministério Público oferecer a denúncia contra apenas um indiciado, o fato do Ministério Público oferecer a denúncia contra apenas um indiciado, ou em relação a um suposto delito, o fato do Ministério Público oferecer a denúncia em relação a um indiciado, ou no tocante a apenas um suposto delito, não impede o fato do MP oferecer a denúncia em relação apenas a um crime, a um fato, ou apenas a um indiciado, não impede que, posteriormente, outra denúncia seja oferecida ou aquela seja editada, outra denúncia seja oferecida ou aquela seja editada para a inclusão de novos fatos ou de novos autores, de novos sujeitos. Então não é porque o Ministério Público só ofereceu a denúncia contra Braulino que posteriormente ele não possa aditar a petição inicial para incluir, por exemplo, João. Não possa aditar a inicial para incluir Gilmário. Ou seja, a ação penal é divisível, é fracionável. Não existe uma indivisibilidade da ação penal pública. Nesse contexto, o que é que a STF e a STJ diz? Só existe previsão legal quanto à indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada. Então, STJ e STF dizem o seguinte, olha, só existe previsão legal quanto à indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada. É o que nós encontramos, por exemplo, nos artigos 48 e 49 do CPP. Só existe previsão legal quanto à indivisibilidade da ação privada, de iniciativa privada. Nos moldes, por exemplo, do 48, do 49 do Código de Processo Penal. Vírgula, a cisão, separação, né? A separação da pretensão acusatória pública não nulifica a denúncia originária. Aquela primeira denúncia. Não causa nulidade da petição inicial. A separação da pretensão acusatória pública
não nulifica, não causa a nulidade da petição inicial originária, da primeira denúncia que foi oferecida. Porque veja a diferença, ó. Se você está lá na internet, olhando no seu Facebook e tal, aí vai um cara lá e posta no Facebook, você é vagabundo, descarado, você, na verdade, é um corno safado. Aí tem uns comentários lá, né? Aí vai um outro cara e coloca, eu concordo com ele, viu? Eu acompanho aí o relator, você é corno mesmo. Você é corno mesmo, eu acompanho o relator. Aí uns 4 lá, né? Então igual curtição de time de futebol, tem uns 1.500 lá que curtem e 300 mil comentários lá. Eu concordo, você é vagabundo. Enfim, aí é um crime contra a honra, de ação penal de iniciativa privada. Eu não posso escolher se oferecer a denúncia contra A, ou melhor, oferecer a queixa contra A e não oferecer contra B. Porque aí a queixa vai ser nulificada a ponto de quê? Da renúncia efetivada contra B se estender para A. Isso aqui é indiscutível, ninguém discute isso na doutrina, nem na jurisprudência, em nome, efetivamente, das decisões, por exemplo, do STJ e do STF. Claro que a denúncia não vai ser anulada. Eu não vou tentar, por exemplo, estender uma suposta renúncia feita ao indiciado para outro no âmbito da ação penal pública. Isso realmente está correto. Agora, o que é discutível nessa posição dos tribunais superiores é considerar a ação penal pública incondicionada divisível. Porque isso que eu te falei aí agora, isso que eu lhe entreguei, foram só posições do STJ e do Supremo Tribunal Federal, né? Que vedam o que? Essa divisibilidade, ou melhor, indivisibilidade da ação penal pública. Okay? Por exemplo, 2 clientes meus foram acusados de praticar um triplo homicídio. Aí fugiram de Aracaju. Os inocentes fugiram de Aracaju, vieram para Lauro de Freitas, ficaram numa chácara lá. Aí eu moro em Lauro de Freitas. Aí tudo bem. Tá vendo? Ela sabia, né? Você sabia, né? E aí o que acontece? Eu fiquei... Exatamente. Aí o que acontece? Aí foi feita uma interceptação telefônica e descobriram que os caras estavam em Lauro de Freitas, acusados de um triplo homicídio, né? 2 ciganos que foram acusados de matar 3 sujeitos para vingar a morte do irmão. E aí o que acontece? Aí a polícia veio cumprir o mandado de prisão preventiva que tinha aqui em Lauro de Freitas. Quando chegou em Lauro, encontraram os caras na posse de 2 armas. 2 armas sem autorização legal. Os sujeitos só foram denunciados por homicídio. Não cumularam, por exemplo, com a posse ilegal de arma, o crime lá do Estatuto do Desarmamento. E aí eu pensei logo assim, óbvio, então, eles estão dizendo que a arma foi meio para a prática do homicídio. Princípio da construção, né? Ou seja, aquelas armas encontradas supostamente foram utilizadas no homicídio. Aí pronto, fizeram a perícia, a microcomparação balística e tal, viram que as balas que foram encontradas lá no corpo das vítimas, das 3 vítimas, não saíram daquelas armas. Aí o que a MP faz? Adita inicial agora para incluir o crime também de posse ilegal de arma. O crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Aí pratica o quê? Um concurso material de crimes para incluir agora no aditamento um outro fato que não estava incluído originariamente na acusação. Né? Para mim foi até bom no aspecto defensivo, porque eu disse, não, então vocês estão vendo que essas armas não foram utilizadas no crime, né? Então cadê as armas que foram utilizadas no delito? Porque se fossem utilizadas, se essas fossem as armas, teriam que ser absorvidas pela conduta mais grave. Mas enfim, isso só foi possível, esse meu exemplo, em nome dessa divisibilidade, segundo a STJ e o STF. E o mais grave é que para os tribunais superiores não importa se as provas desse novo fato, se as provas dessa nova autoria ou participação já existiam ou não ao tempo da investigação, ao tempo, por exemplo, do inquérito policial. Para o STJ e para o STF, isso não importa. Não importa se o contexto probatório é novo ou velho. É possível o aditamento para a inclusão de novos fatos e para a inclusão de novos autores. Vamos dar aquela parada agora, né, que a galera já pergunta aqui, a galera já tira dúvida.